Seja bem-vindo a mais uma aula de como ler e entender a Bíblia 2 e agora o nosso foco serão nas parábolas. Como você pode perceber, as parábolas têm uma linguagem um pouco figurada, né? E aí a gente precisa perceber o que seria uma linguagem figurada. A linguagem figurada se refere-se a palavras e frases que transmitem significados além do sentido comum. Perceba que é bem diferente das narrativas. Nas narrativas, a gente percebe que o que está sendo falado ali, o que estamos lendo, de fato é o que aconteceu, é como aconteceu. Porém, quando a gente lê um texto figurativo, não, existe um outro sentido por trás daquele que estamos lendo. Por exemplo, quando a gente fala que o sol se põe, bem, o fato é que o sol não se põe, mas se torna invisível aos nossos olhos. Por isso que a gente diz que o sol se põe. Então é muito importante entender esse modo figurado de falar, quando talvez você chega num lugar onde você corta o seu cabelo, seja no barbeiro, seja num salão, e você chega lá e diz, eu quero dar um tapa no visual. Não, você não quer levar um tapa, você quer assim, deixar seu visual legal, ajeitar o cabelo, passar uma maquiagem, fazer algo diferente. Então essa linguagem figurativa a gente usa bastante. Então na Bíblia também a gente consegue perceber alguns desses exemplos. É claro que se trata de uma linguagem figurativa, pelo contexto e pelo uso comum da frase. Ou seja, a gente consegue perceber que a linguagem é figurada pelo contexto. Quando a gente vai analisando, vamos ver alguns exemplos aqui, talvez vai ficar mais fácil como perceber que uma linguagem é figurada. Algumas das mais comuns figuras são parábolas e alegorias. As parábolas e alegorias são histórias. Lembra que nas narrativas eu falei, olha, tá com H e agora a gente vê com E, histórias. Ou seja, não é uma história verídica, é uma história criada com o intuito de ensinar algo. Então, alegorias e parábolas são histórias contadas com o propósito de uma ideia específica ou uma coleção de ideias, ou seja, quer ensinar um ponto ou vários pontos para nos ajudar. Falando um pouco sobre alegoria, é uma história que geralmente não é verídica, ou seja, na alegoria bíblica você vai perceber que aquilo que está sendo contado não é algo verídico, ou seja, não é possível de ser aquilo ali. E pode ser considerado uma metáfora ampliada. Então, muitas vezes, Jesus vai contar histórias possíveis, ou seja, vai falar de um agricultor, de um homem que estava mexendo no campo, de um homem que estava correndo atrás da sua ovelha que se perdeu. Isso é possível uma ovelha se perder, o pastor cuida de ovelhas, essa é uma história possível. Só que existem momentos em que Jesus fala, eu sou a porta. Não, Jesus não é a porta, ele é um ser humano. Então a gente já percebe a alegoria. Então a gente precisa fazer essa diferença entre a história, entre a parábola, entre a alegoria. A alegoria geralmente ensina vários pontos, embora possa concentrar-se em um ou dois pontos. Algumas dicas de interpretação de alegorias. Note os detalhes da alegoria. Note qualquer interpretação que o próprio autor já dá. Ou seja, o próprio autor bíblico, muitas vezes, ele já vai explicar aquela alegoria e fica mais fácil para cada um de nós. Fica o entendimento muito mais tranquilo. No Apocalipse a gente vê muito isso, o Apocalipse trazendo algumas coisas e de repente explica depois. Então, perceba isso, perceba as partes em que a Bíblia explica a própria Bíblia, porque isso nos ajuda muito. É um desafio, muitas vezes, entender um significado ou outro quando ele não está explícito no texto. Considere os outros aspectos da alegoria para ver se algum significado pode ser tirado deles. Não tente identificar todos os detalhes. Isso é muito importante, pois algumas coisas não têm sentido especial para a alegoria. Porque muitas vezes, na medida que a gente vai encontrando os detalhes daquela história, daquela alegoria, às vezes a gente fica fascinado com um ponto ou outro que não está naquele texto. Mas a gente não precisa se apegar tanto assim ao texto. A gente precisa ver o ponto principal. O que ele quer mostrar com tudo isso? E não se apegar a mínimos detalhes que talvez não tenha nenhum significado importante para
a nossa vida. Veja o exemplo de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 8, e observe comigo essa alegoria. Eu sou a videira. Já começa com a alegoria, porque não tem como ele ser a videira, mas ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Ou seja, ele diz que Deus é o lavrador. E a gente nunca viu Deus, lavrando a terra, mas ele diz isso, é uma alegoria, perceba. Todo ramo, e a gente não sabe ainda quem é um ramo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí ele vai dizer, vocês estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo, essa palavra é importante, como o ramo. Não igual ao ramo, mas como o ramo, como se fosse o ramo. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês, olha a comparação. Assim como o ramo, assim vocês. Assim como o ramo, assim vocês. Agora é o momento em que Jesus ele está na história explicando aos poucos, fazendo essa comparação. Ele não falou do ramo por si só. Ele queria dizer, no final de tudo, que o ramo era as pessoas. E falar da importância do ramo está ligado à videira, que é ele. E Deus está cuidando dessa videira. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Afirma de novo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Porque é isso que faz com o ramo. Um ramo está lá que não dá nenhum fruto. O que é que a gente faz? Vamos dar uma podada. Corta aquele ramo, ele vai secar, porque ele saiu da árvore, ele saiu da videira. Quando ele seca, a gente queima, joga fora. Jesus fala que isso vai acontecer com aqueles que o seguem, se não permanecerem nele. Assim como o ramo deveria estar na videira, assim seus discípulos deveriam estar em Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, porém, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Perceba como através dessa história que Jesus está contando, dessa alegoria, porque nós não somos ramos, Jesus não é uma videira de fato, mas através dessa comparação ele traz um grande ensino, um ensino de permanecer nele. Esse é o ponto fixo. O que a gente não deve prestar atenção nesse texto? E a raiz, o que é? Se Jesus é a videira, se eu sou o ramo, se Deus é o lavrador, então será que foi jogado água? Deus está realmente cuidando da videira? Como é que Deus cuida da videira? Esse não é o ponto desse texto. E a raiz? E onde é que ela está? Qual local? Está em Jerusalém, Judéia, Samaria? Isso também não é importante. O que é importante é a necessidade do ramo estar na videira. E também a necessidade de nós estarmos em Jesus. Quando percebemos o ponto-chave da alegoria, fica muito mais fácil fazer a interpretação. Continuando, o significado literal, e agora focando nas parábolas, é colocar ao lado, ou seja, jogar de lado. A ideia da parábola, ou seja, da palavra parábola, é colocar ao lado. É como se eu pegasse e aquilo que eu estou contando, eu quero colocar ao lado do que realmente eu quero ensinar para vocês. Porque eu quero que vocês olhem para isso e depois percebam o meu ensino através dessa história. O dicionário Vini, ele traz a seguinte definição: colocar ao lado com o intuito de comparar. Ou seja, quando Jesus contar uma história, agora uma parábola, que é uma história possível, não como a videira, mas é uma história que realmente pode acontecer, a gente vai olhar para aquela história e fazer uma comparação. E essa comparação vai se encontrar em algum ensinamento para a nossa vida. É normalmente uma história ou narrativa que fala da natureza ou de circunstâncias humanas.
ou seja, coisas do cotidiano, do dia a dia, que era bem comum naquela época. Da história é tirada uma lição espiritual, por meio da comparação. Sempre são utilizadas histórias possíveis, tá bom? São histórias criadas, porém não são histórias fictícias, são histórias possíveis. Veja a ideia dessa comparação. Mateus 13, 24 diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Não vai dizer que é igual, é semelhante. Então, se é semelhante, já conseguimos perceber que Jesus está dizendo que é parecido com isso, mas não é bem isso, fazendo uma comparação. Há um homem que semeou boa semente no campo. É possível um homem semear semente no campo? Claro, é uma história possível. Então a gente já identifica, não é uma alegoria, é uma parábola. E está fazendo uma comparação. Mateus 13, 31, Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. E depois vai dizer que uma árvore cresce. O grão de mostarda é quase que o menor grão, mas quando você planta e quando a árvore cresce, é uma das maiores árvores que tem. Grande, cheia, e os pássaros vêm para ela para fazer ninhos. Então, assim como essa semente pequenininha cresce, assim também é o reino. Mas é possível essa semente existe, essa semente de fato cresce. É para você perceber que não é uma alegoria mais, é uma parábola. A gente tem uma comparação entre a história que Jesus está contando e o que ele está querendo ensinar. Vamos ver mais dois exemplos. Mateus 13, 33. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Veja Mateus 13, 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Veja, o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. É uma comparação. A alegoria, a história, não é possível. Não tem como uma pessoa ser uma videira, uma pessoa ser ramos. Mas o ponto ali não é falar de ramos nem de videira. É falar que nós precisamos permanecer em Jesus. Já a parábola conta uma história possível e quer fazer uma comparação. Jesus conta essa história para chegar no ensino e num objetivo para nossas vidas. Que na leitura das parábolas você possa sempre aprender o ponto-chave do ensino de Jesus. Na próxima aula vamos continuar nas parábolas. Um abraço.